Pai. A paz do Senhor para os irmãos. Quem fala é o pastor Wellington Silva. Estou aqui no monte agora, um monte abençoado com a minha família, a minha esposa. Filma um pouquinho o monte aí, o missionário de Lúcia, para o povo ver o monte, para o povo ver o que pensa que é um monte, um lugar abençoado, tipo um sítio aqui, amém? É um lugar de vitória, um lugar de bênção, amém? E no dia de hoje aqui, nesse dia de janeiro, hoje é dia 21 de janeiro, eu quero já passar para os irmãos assim uma revelação na palavra, ao qual Deus me deu, que nos últimos dias que nós estamos vivendo, existe uma guerra espiritual e material. E essa guerra não está sendo uma guerra de ímpio contra ímpio só não, está sendo guerra de crente contra crente. A Bíblia me diz que quando Davi ali exerceu o lugar de rei, no lugar de Saul, houve uma grande guerra, calúnia contra Davi, perseguição, principalmente a história de Mefibosete. Você repara que Ababá contava para ele que além dele ser aleijado, morar num barraco, viver na sarjeta, Ababá dizia para ele que ele estava passando por aquilo porque a culpa era toda de Davi. Irmãos, às vezes, o que acontece conosco, nós sempre queremos culpar alguém. Ali Ababá quis dizer para Mefibosete que a culpa era de Davi. Por quê? Ele caiu, ele dizia que a culpa era de Davi. Ele era aleijado, a culpa era de Davi. Ele vivia numa sarjeta, porque como quem diz, ele era neto de Saul. Então o que acontece? Quer dizer que como Davi pegou o lugar de Saul como rei, ela quis dizer para ele que se Davi não pegasse o lugar dele como rei, aleluia, o que aconteceria? Ele estaria junto com o avô no trono. Mas, irmão, a culpa não foi de Davi. A culpa, sim, foi de quem? Foi do pecado de Saul. Que se Saul tivesse obedecido a Deus, se Saul tivesse guardado a palavra de Deus, o que o profeta falou com ele, Saul estaria como rei até hoje. Deus não ia tirar Saul, ainda que não foi Deus que escolheu Saul. Quem escolheu Saul para ser rei foi o povo. Mas você repare bem, assim somos nós no dia de hoje. O que acontece? Se uns que adultera, culpa que adulterou porque a esposa errou, por isso que ele adulterou com outra mulher. Se a esposa adultera, culpa o marido dizendo que adulterou porque o marido não deu carinho, não tratou ela bem. Ei, se o namorado fornica com a namorada, ele diz para o pastor que está fornicando porque a namorada está tentando ele a fornicar. Mesma coisa, vice-versa, a namorada fala a mesma coisa. Mas eu quero dizer, irmão, que nós temos que parar com isso, de culpar alguém pelos nossos atos, pelos nossos pecados, porque naquele grande dia, Deus, ele não vai, entendeu? Culpar alguém pelo seu erro, não pelo seu pecado, não. Ele vai culpar sim, a você pelo teu erro. Ele vai culpar sim, você pelo seu pecado. Então você preste bem no que eu vou dizer. Deus, entendeu, irmão? Olha bem, Deus, entendeu? Ele vê você. Ele não olha para o outro pecado culpando alguém, não. Se você caiu, é você que tem que se consertar. É você que tem que se arrepender pelo seu pecado, aleluia. Não é você culpar pastor. Tem irmãos que, eu saí da igreja porque o pastor me ofendeu. Eu saí da igreja porque o pastor falou grosso comigo. Ei, eu quero dizer a você que não vai ser o pastor que vai te salvar, não. Eu quero dizer a você que não vai ser presbítero, não vai ser missionário, não vai ser profeta, que vai te salvar, não. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Por isso, guarde essa mensagem bem guardada. Muitos estão culpando outras pessoas pelos seus erros, pelos seus atos. Irmãos, Deus não vai cobrar do erro da outra pessoa, não. Vai cobrar é você, é dos seus atos. Naquele grande dia o julgamento não vai ser assim: filho, está perdoado, porque você pecou porque sua mulher te induziu. Você pecou porque o presbítero ou homem te induziu. Você pecou porque o diácono te induziu. Você pecou porque o povo te induziu. Não, Deus vai cobrar de você, meu irmão. Deus vai cobrar de você, minha irmã. E outra coisa, quantos estão igual a Ababá de Mefibosete? Está igualzinho, contando histórias que não é verdadeiras.
Hoje em dia, irmãos, o que não há de crente perseguindo o crente está fora do limite, está fora do normal. É crente caluniando crente, é crente querendo ser mais do que o outro crente, crente criando inveja porque Deus está usando mais o outro crente. Ei, para com isso. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Tudo bem que isso acontece, é bíblico, tem que acontecer, irmão perseguindo irmão, irmã perseguindo irmã, mas escuta o que eu vou dizer. Jesus está voltando, irmãos. Nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. A nossa luta é contra a potestade que habita nos ares. Ou seja, contra Satanás. Mas hoje em dia, está crente acusando crente. Crente caluniando crente, crente falando mal de crente. É como a babá de Mefibosete. O que acontece? Ela contava uma história para ele culpando Davi. É tudo que ela falava culpava Davi. Mas na verdade, ela nunca disse que o erro estava em Saul. Aleluia. Hoje em dia é o que está acontecendo no nosso mundo. Outra coisa que eu quero dar um alerta também à igreja, ao povo de Deus. Cuidado com falsos profetas. Como assim, pastor Wellington Silva? Falso profeta, eu vou dizer o que é um falso profeta. Ezequiel 13 fala: ai dos profetas loucos que profetizam, que vê o seu coração e faz com que o povo espere o cumprimento. Meu Deus, a Bíblia fala que Deus virá sobre eles com a espada e os matará lá, Xúria. Mão, o que é profeta? O que é falso profeta? É aquele profeta que chega para você e quer amassagear teu ego. Ou seja, profeta amassageador de ego. Aquele profeta que chega e fala o que você quer ouvir. Se você falar, ora por mim, eu tenho uma mansão, eu sou empresária, eu ganho milhões por mês, mas eu queria uma resposta de Deus se realmente é para me comprar mais empresa. Ainda que Deus fala que é para você se falar para ela, se consertar, o profeta não faz isso. O massageador de ego, sabe o que ele fala? Realmente Deus manda dizer que tem se agradado de você e que é para você comprar outra mansão. No interesse de quê? Tirar o dinheiro daquela mulher. Mas o profeta se esquece que o dono da prata e do ouro é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem profeta se vendendo. Tem profeta que Deus fala, fala para o pastor que está em adultério, que está errado, e manda ele descer. Mas ele tem medo de falar, por quê? Porque o pastor dá aquela moral a ele de pregar no púlpito, o pastor dá um trocado a ele quando ele prega, então ele não tem a coragem. Ele sabe do erro, sabe do pecado, mas não fala. Imagina se o profeta Natan fosse assim. Davi estaria becando com Betseba até hoje, ninguém nunca ia saber. Imagina se Elias fosse assim. Jezabel teria matado Nabote, ninguém nunca iria saber. Mas os profetas, os verdadeiros profetas, eles obedecem a Deus e falam que Deus manda e não tem medo do homem. Agora, há profeta aí, dizendo ser profeta de Deus, porque adultera hoje, amanhã está falando línguas, está entregando revelação e muitos estão achando que é profeta. E esses profetas, por incrível que pareça, são os que não são perseguidos. Eles podem adulterar, fornicar. Eu conheço profeta que usa droga, conheço profeta que adultera, fornica e está por aí, ó, no auge. Sabe por quê? Esses não são perseguidos, porque esses Satanás não persegue. Esses, Satanás não estão nem aí para eles, deixa eles à vontade. Mas você às vezes fica reclamando, Deus, porque eu sou perseguida? Deus, porque eu sou perseguido? Eu falo a tua verdade, eu falo o que tu manda, e as pessoas inventam calúnia, inventam mentira. Ei, eu tenho uma notícia para te dar, porque você é profeta de Deus, porque você é mulher de Deus, porque você é homem de Deus. Por isso que nós somos perseguidos, porque pregamos a verdade, não coabitamos com o pecado. O nosso trato não é com Satanás, o nosso trato é com Jesus Cristo. É por isso que vamos ser perseguidos. Ei, e eu tenho outra notícia. Não vai ser ímpio, não. Quem vai te perseguir vai ser crente. Quem vai te perseguir vai ser pastor. Quem vai te perseguir vai ser missionária. Quem vai te perseguir vai ser missionário. Esses que vão te perseguir. Alabaxúria. Porque quem perseguiu Jesus foi aqueles que diziam que temia a Deus, guardava os mandamentos de Deus e era justo. Era quem? Os fariseus. Foi eles que perseguiram o próprio Filho de Deus, a quem ele dizia que Deus era pai deles. Vocês entenderam? Então, para terminar, guarde essa palavra. O tema dessa pregação é: ou leva Deus a sério,
ou então desiste, porque o inferno é a sua casa. É o tema dessa palavra. Ou leva Deus a sério, ou então desiste, porque o inferno já é a sua casa. Porque, irmão, brincar com Deus não vai te levar a nada. Não vai te levar a nada. Tem pastores que a igreja está cheia, está lotada, transbordando. Mas por quê? Não prega a verdade, não fala sobre adultério, não fala sobre fornicação, não fala sobre profetas mentirosos, pessoas falando línguas demoniadas, pessoas demoniadas dançando no meio da igreja, pessoas que vão na igreja, vão na macumba, pessoas que estão na macumba, estão na igreja e não falam nada. Por isso que a igreja cresce. Mas a igreja que realmente é de Deus não cresce fácil não, porque você prega a verdade e nem todos estão prontos para a verdade. Mas hoje tem uma palavra para te dar: continue assim, porque a sua vitória Deus te dará. Eu estou aqui nesse monte aqui, abençoado. Você que está assistindo esse vídeo, esse é um dos primeiros vídeos. Vocês verão mais. O tema dessa explicação é essa hoje: ou leva Deus a sério, ou o inferno já é a sua casa. Amém? Pastor Ayrton Silva agradece. Amém? Fique na paz de Deus, em nome de Jesus.